Hoje é o nosso dia da independência. O Donald diz o que o Donald quer dizer. É a narrativa dele. É uma narrativa falsa. Claro que ele mente. Ele mente implacavelmente e constantemente. Tudo no Donald Trump é completamente falso. Mas existem sinais reveladores? 3 indicadores nos dão confiança de que isso é mentira. Já chega, Senhor presidente. já chega. A voz dele sugere que ele não está tão seguro quanto as suas palavras querem dizer. Pela primeira vez, nossa equipe analisa as palavras e a linguagem corporal de Donald Trump. Eu olhei para a chuva que nunca veio. O que ele diz? Meu pai é alemão, né? Era alemão. O pai dele nasceu e se criou em Nova York. Como ele diz isso? Muitos daqueles afetados eram socorristas e eu estava lá também. Por alguma razão, ele teve que aumentar as coisas. E o que ele quer dizer? Se contorcendo, está fazendo o contorcionismo do Trump. Quadro a quadro. Hoje eu estou com muito orgulho de mim. Segundo por segundo. Senhor presidente. Nossos especialistas descobrem a verdade sobre Trump. O observador. Sou doutor em inteligência emocional e me especializo em comparar a linguagem corporal, as expressões faciais e a voz com as mensagens e palavras que as pessoas dizem. A ouvinte. Sou professora de linguística. Eu escuto o que as pessoas querem dizer. Isso envolve ouvir o que eles dizem e como dizem. E o que pretendem comunicar. E a psicóloga. Sou consultora e psicóloga forense. Nos últimos 25 anos, eu fiz o perfil de algumas das mentes criminosas mais infames e também de algumas das personalidades mais complexas. E agora dizem que eu estou imune. Donald Trump, linguagem corporal. Alguns dizem que Donald Trump distorce a verdade. Até mesmo mente para conseguir o que quer. Vamos construir o muro! Mas ele acredita em tudo o que diz? Nós olhamos para trás para uma vida e uma presidência onde nada parecia estar fora dos limites, nem mesmo o local de nascimento de seu pai. Ao tentar persuadir e convencer o governo alemão, isso foi o que ele disse. Meu pai é alemão, não é? Era alemão. E nasceu num lugar maravilhoso na Alemanha. Eu tenho um grande afeto pela Alemanha. Vimos cerca de 12 segundos de diálogo, mas está repleto de comportamentos que contradizem essa afirmação. Vamos dar uma olhada. Meu pai é alemão, não é? Era alemão. E nasceu num lugar maravilhoso na Alemanha. Eu tenho um grande afeto pela Alemanha. Notei 5 indicadores diferentes aqui. E um desses indicadores é o encolhimento das mãos. Vemos essa rotação externa de ambas as mãos. É um gesto que faz parte do encolher de ombros com os ombros erguidos, o que contradiz a afirmação de que o pai é alemão. Observe que as pernas dele levantam e ficam tensas, o que é incomum, porque ao longo desta entrevista ele está bem relaxado. Mas é uma tensão que surge aqui. E então vemos um fechamento dos olhos, em que ele pisca 3 vezes, e isso não é o padrão para o Trump. Meu pai é alemão, não é? Era alemão. Há 3 ou 4 piscadas ali, mas são mais longas do que piscadas para o Trump. E o fechamento dos olhos é um distanciamento das palavras que ele está usando. O canto dos lábios é alongado para trás horizontalmente. O que cria isso é um músculo chamado músculo risório, conectado do canto do lábio ao lado da mandíbula. E esse é um músculo que é ativado pelo medo. E esses se combinam para serem indicadores confiáveis do engodo. Seu padrão de fala também continha pistas. Meu pai é alemão, não é? Ele Era diz, alemão. meu pai é alemão, né? E então ele diz... Era alemão. Ele está fazendo uma autocorreção naquele ponto, então se torna era. Mas ele perdeu o pronome, ele era alemão. Ele prossegue e diz... Nasceu num lugar maravilhoso na Alemanha. Ele está perdendo o... Ele nasceu em um lugar muito maravilhoso. Essa omissão nos mostra que existe algum nível de distanciamento. E isso não deveria ser algo de que ele teria que se distanciar. Não foi o pai dele que nasceu lá. Então, a coisa da distância provavelmente é por isso. Meu pai é alemão, não é? Era alemão. O pai dele nasceu e se criou em Nova York. Ele não vê isso como mentira, é mais uma distorção da verdade
para se insinuar e encantar o povo alemão. Porque é claro que o avô dele era alemão, mas não o pai. Desde o primeiro dia, 20 de janeiro de 2017, ficou claro que este era um presidente americano como nenhum outro. O mundo testemunhou a forte chuva e a multidão pegando capas e guarda-chuvas na cerimônia de posse de Trump. Senhoras e senhores, o presidente e a primeira-dama. Mais tarde, naquela noite no Liberty Hall, Mas devo dizer que a multidão estava inacreditável hoje. Eu olhei para a chuva que nunca veio. O que temos aqui é uma série de cerca de 4 ou 5 piscadas bastante longas. Cerca de 1/3 de segundo. Sabe, terminamos o discurso. Isso quebra os critérios de um piscar de olhos. Você está se interrompendo. Isso cria uma suspeita. O que é bem interessante é a reação da Melania. Assim que ele disser que nunca choveu, vemos o fim do sorriso. Muito repentino. Eu olhei para a chuva que nunca veio. Ela está tão chocada quanto talvez todo mundo. Então, um piscar de olhos, o que pode indicar ansiedade ou medo de onde ele quer chegar com isso, porque não é verdade. Temos características de disfluência, então obtemos as e uma repetição de AA. E onde temos isso é importante, porque esse é o ponto em que ele está falando sobre a chuva. Eu olhei para a chuva que nunca veio. Observe que ele nos diz que ela nunca veio, mas nos disse isso depois de olhar para a chuva, que é um tiro pela culatra hiperbólico. Você não pode ficar olhando para a chuva se ela nunca veio. Eu olhei para a chuva que nunca veio. É impossível olhar para a chuva e ela nunca chegar. Porque como é que você saberia? Ele poderia ter dito, eu estava olhando para a previsão da chuva, e então faria sentido, mas ele não disse isso. Sabe, terminamos o discurso, entramos e choveu muito. Você tem que pensar no que está acontecendo aqui. E nós temos fotos do que estava acontecendo. E então, surpreendentemente, choveu e então saímos. É como se Deus estivesse olhando para nós, vou te dizer. uma das principais planejadoras da cerimônia confirma o que as câmeras mostraram. Sabe, você estava lá e estava chovendo. O Donald diz o que o Donald quer dizer, é a narrativa dele. Ele ia dizer o que queria dizer. Não havia verdade nisso. Então, quando um fato não apoia a ideia fantasiosa dele de que tudo foi ótimo, ele simplesmente ignora isso ou racionaliza para que suma. A verdadeira loucura é que todos ao seu redor concordam com isso. Ele tem uma visão tão distorcida do que é real, porque está constantemente cercado por quem concorda com ele. Vamos avançar 4 anos. Para 4 de novembro de 2020, seguidores leais se reúnem em volta dele, enquanto o Trump se recusa a aceitar que está perdendo a presidência. Quero agradecer ao povo americano por seu apoio incrível. Milhões e milhões de pessoas votaram em nós esta noite. E um grupo muito triste de pessoas está tentando privar do voto esse grupo de pessoas. E não vamos aceitar isso. Não vamos aceitar. Ele está se contorcendo, está fazendo o contorcionismo do Trump. E se ele estivesse ereto, sem um púlpito, estou bem confiante de que veríamos uma virada para fora das mãos. Que significa, não tenho confiança no que estou dizendo agora, um indicador de mentiras. Quer dizer, literalmente estávamos prontos para sair e celebrar algo que era tão lindo, tão bom. Mas quando ele está agarrado a um púlpito que não se move, o que vemos é uma contorção no corpo. E assim, os gestos das mãos parecem ser mascarados ao segurar o púlpito. Mas eles passam pelo corpo quando vemos esse movimento. É quase cômico. Este é um processo subconsciente quando contradizemos nossas palavras com nossa linguagem corporal. E é difícil de controlar. Transparece em algum lugar e vemos isso em seus ombros. Ele é como alguém que está bêbado demais para brigar, mas não consegue recuar, entende como é? E outra coisa, Georgia parou a contagem.
Também está claro que vencemos na Geórgia. E outra coisa, estão contando votos ilegais. Venho dizendo isso desde o dia em que soube que enviaram dezenas de milhões de votos. O que você está vendo neste discurso é o que os psicólogos chamam de descompensação narcisista, que é quando a realidade de uma situação é um golpe tão duro para o ego de uma pessoa e seu senso de si mesma que ela não quer acreditar. E assim, o pensamento dela se torna realmente distorcido e pode quase beirar o delírio. Também está claro que vencemos na Geórgia. A voz dele sobe. Ele diz... Da mesma forma, vencemos na Carolina do Norte. Nós associamos uma entonação crescente a perguntas e ele não está fazendo uma pergunta aqui. Ele está fazendo uma declaração. Sua voz não está ficando mais grave. Então, a voz dele sugere que ele não está tão seguro quanto as suas palavras querem dizer. Estávamos nos preparando para vencer essa eleição. Francamente, vencemos essa eleição. Vencemos essa eleição. Nova York, 1985. E uma grande noite para a família Trump. Shakespeare disse: nunca siga uma carroça vazia, porque nada vai cair dela. Lembre-se, você tem que encontrar sua centelha na vida. Porque em cada um de nós há um tanque cheio de gasolina. Graciosamente entretendo o público, Fred Trump, o pai de Donald. Ele construiu o negócio da família com moradias populares nas áreas carentes de Nova York. Fred Trump era conhecido por administrar mal ou manipular a verdade. Dizem que seus negócios estavam envolvidos com a máfia e diziam que ele também estava se esquivando de pagar milhões de dólares em impostos. Um relato da família Trump agora foi escrito pela sobrinha de Donald, uma psicóloga. Ela afirma, mas ele desmente a história dela, de que as primeiras circunstâncias em sua casa em Queens, Nova York, continuam a moldar sua vida. Quando Donald tinha 2 anos e meio, sua mãe estava muito doente e praticamente indisponível para os filhos por cerca de 1 ano. Esse é um estágio extremamente importante na vida de uma criança, no seu desenvolvimento. Então, ele repentinamente perdeu sua conexão principal com o amor e o afeto humano. E como meu avô não tinha absolutamente nenhum interesse por crianças pequenas, Donald se sentiu abandonado. Ele estava sozinho, ele estava apavorado e confuso. Não havia ninguém para ajudá-lo a entender a perda. Então, ele desenvolveu alguns mecanismos de defesa para se proteger daqueles sentimentos horríveis. E, com o tempo, se consolidaram em traços de caráter. Harry Trump diz que, conforme crescia, Donald se tornou mais ousado e agressivo, desafiando sua mãe e professores. Mas Fred Trump gostou do que chamou de atitude assassina de Donald. E meu pai, Fred, era o filho mais velho. Esperava-se que ele fosse a pessoa a assumir o controle, a suceder meu avô em seus negócios. E meu avô foi incrivelmente duro com meu pai, que era muito sensível. Então, o abuso que meu avô infligiu ao meu pai realmente o abateu. Então, o que você tem que pensar é... Donald Trump, como um garoto assistindo isso, geralmente é ignorado. O que ele aprende com isso? Bom, o que ele aprende com isso é que se quiser aprovação, ele tem que ser duro. Não pode mostrar nenhum sinal de vulnerabilidade. Fazer isso é arriscar ser humilhado e castigado. Então você pode ver como essa dinâmica realmente moldou como ele acreditava que era e quem ele acreditava que tinha que ser se quisesse conquistar o afeto do pai dele. Para Donald, uma das drogas é a atenção. Mas não o tipo de atenção que substitui o amor que ele, a meu ver, nunca experimentou de verdade. É uma busca infrutífera, mas interminável, para encontrar o que está faltando em sua vida desde que ele tinha 2 anos e meio. No fundo, ele ainda é aquele garotinho que busca aprovação, que busca atenção.
Logo, Donald levou a família para o mundo imobiliário de Manhattan. Sua bravata impetuosa, apoiada pelo cérebro financeiro de seu pai. Olha todo esse dinheiro, vamos lá. Donald se encaixava no perfil e estava perfeitamente disposto a se promover, ser o centro das atenções, ser espalhafatoso, alguém que está completamente disposto a gastar dinheiro. Ah, que bom ver você. Você me ama. Você me ama. Que bom, eu te amo também. Meu Deus, obrigada. Boa sorte. Obrigado. Tchau. Tenha uma boa viagem. E isso agradava o meu avô. E até anulou o fato de que é inegável que o Donald não era tão bom assim nos negócios. O pai intermediou os seus primeiros negócios de sucesso. Deixado por conta própria, este é um homem que faliu 5 vezes. As pessoas têm ou não têm jeito para certas coisas. E fazer negócios é realmente algo que existe ou não existe? É nessa imagem que o povo americano confia. Um bilionário que se fez sozinho, que é um super estrategista, que joga muito, trabalha muito, quando nada disso pode estar mais longe da verdade. Mas construir torres, cassinos e campos de golfe não foi suficiente. Donald Trump ainda ansiava por mais atenção. Conseguir o papel de apresentador em The Apprentice e atrair uma audiência recorde lhe deu reconhecimento em todo o país. Pois é, eu falo na lata. E é melhor que saibam quem é o chefe. E logo, ele estava olhando para além da televisão, para Washington. Para esta campanha, ele tinha uma arma especial. O Twitter era sua linha elétrica, sua conexão elétrica direto para os americanos reais. E era extremamente importante para ele. Porque ele podia dizer coisas bombásticas e de forma vigorosa e entusiasmada. E ele adorava fazer isso. Donald Trump diz que ter o Twitter é como ter o seu próprio jornal, só que sem os problemas jurídicos. Então, o que ele reconhece é que pode dizer o que quiser sobre qualquer pessoa, pode divulgar qualquer versão da realidade que quiser e pode atacar quem ele quiser sem nenhuma repercussão real. Em 2011, Trump começou a tuitar perguntas sobre a legitimidade de Barack Obama como presidente. Se Barack Obama era ou não um muçulmano secreto e secretamente não nasceu no Havaí ou na América, ele era um imigrante secreto que havia sido contrabandeado do Oriente Médio, ou era assim que rezava a teoria da conspiração, obviamente falsa? Que ele mostre seus registros. Não sabemos nada sobre esse cara. Por que ele não mostra a certidão de nascimento? Quando divulgada, a certidão de nascimento provou que Barack Obama era nascido nos Estados Unidos. Trump tentou levar o crédito. Hoje estou com muito orgulho de mim. Nosso presidente finalmente divulgou uma certidão de nascimento. Em um jantar de jornalistas, foi a hora da vingança para o convidado de honra, Donald Trump. Brincadeiras à parte, todos sabemos sobre suas credenciais e toda a sua ampla experiência. Por exemplo... Não, falando sério, recentemente um episódio de Celebrity Apprentice. Na churrascaria, a equipe de cozinha masculina não impressionou os jurados do Omaha Steaks. Mas o Sr. Trump reconheceu que o problema real era a falta de liderança. E, por fim, demitiu Gary Busey. Decisões assim me deixariam acordado a noite toda. O mais importante para Donald Trump é que isso chamou atenção para ele. Sabe que isso fez falarem sobre ele. Bati no joelho da minha esposa e disse: Melania, você acredita nisso? Todo mundo está falando de mim. Eles estão lá no palco. O presidente dos Estados Unidos está falando de mim. Durante essa coisa toda, eu estou me divertindo muito. É inacreditável.
Mas a maioria dos observadores concordou. Trump ficou ferido e queria vingança contra aqueles que o dispensaram por não ser alguém sério. Senhoras e senhores, estou oficialmente concorrendo. Ninguém na família levou isso a sério. Achamos que era uma piada. Ele achou que era uma piada. A presidência dos Estados Unidos. Sempre vou me lembrar do George Clooney, dizendo a famosa frase em uma coletiva de imprensa. Não vai haver um presidente Donald Trump. Isso não vai acontecer. E tornaremos nosso país um país grande de novo. Agora todo mundo tinha que acreditar. Donald Trump se sobressaiu nos debates na TV, alegando que seu principal rival republicano era o mentiroso. Cruz estava tipo, esse cara é um mentiroso. É por isso que o chamamos de Ted Mentiroso. Chamamos ele de Ted Mentiroso, eu nunca vi. E, na campanha presidencial, querendo ver a candidata democrata presa. E é claro, temos a Hillary corrupta. Hillary corrupta. Ela é corrupta desde o começo. O motivo pelo qual apelidos falsos funcionam é que eles focam nossa atenção em uma característica daquela pessoa. Então, na verdade, essa pessoa se torna apenas isso. Então, a Hillary é só corrupta. Isso é tudo que ela é. E o Ted Cruz está só mentindo, é tudo que ele se torna. E são eficazes porque são curtos e memoráveis. É muito mais fácil apontar o dedo para outras pessoas na esperança de desviar a atenção de si mesmo e do que você está fazendo. Acho que ele está falando para um público que acredita que grande parte da arena política é corrupta. Ele está repetindo o que eles acreditam, em vez de influenciando o que eles acreditam. A maneira como ele fez isso levou tudo a um nível diferente. É uma grande honra e especial privilégio apresentar a vocês o presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Um mês após assumir o cargo, Donald Trump afirmou que a maior vitória presidencial foi a sua em mais de 30 anos. Eu falei para o povo americano, obtive 306 votos no colégio eleitoral. Sim, foi a maior vitória no colégio eleitoral desde Ronald Reagan. Uma alegação que foi rapidamente desmascarada. O senhor disse hoje que teve a maior margem eleitoral desde Ronald Reagan, com 304 ou 306 votos eleitorais. Na verdade, o presidente Obama recebeu 365 em 2008, o presidente Obama 332 e George Bush 426 quando ganhou como presidente. Então por que os americanos devem confiar no senhor? Não, me deram essa informação, acabaram de me dar. Tivemos uma margem muito grande. Acho que minha pergunta é por que os americanos devem confiar no senhor quando acusou as informações que eles receberam de serem falsas, quando o senhor está fornecendo informações falsas. Eu recebi essa informação. Na verdade, eu vi essa informação por aí. Eu vi essa informação por aí. Há uma maneira de se desconectar de uma afirmação que é falsa. E é abandonar a responsabilidade por ela. Eu recebi, eu ouvi, alguém disse... Olha, me deram essa informação, acabaram de me dar. Tivemos uma margem muito grande. Então, ele está relatando um terceiro, o que distancia ele disso. Ele começa a querer mudar a fala ou transferir a culpa para outra pessoa. Tivemos uma margem muito grande, portanto, observe a falta de detalhes na fala dele em comparação com o que o repórter foi capaz de dar. Todas essas coisas nos dizem que o Trump está com dificuldades neste momento. Por que os americanos devem confiar no senhor? Me deram essa informação. Ele está atacando quem fez a pergunta e atacando a pergunta. Esses são 2 dos 27 indicadores de mentiras. E nós temos isso aqui. Em alguns momentos assinarei o Fundo de Compensação das Vítimas de 11 de setembro para famílias que perderam entes queridos como resultado dos ataques de 11 de setembro. Obrigado. Em julho de 2019, o presidente Trump ajudou sobreviventes e equipes de resgate que ainda sofrem os efeitos dos ataques ao World Trade Center em 2001. E teria sido um discurso extremamente poderoso.
Muitos dos afetados eram bombeiros, policiais e outros eram socorristas. Trump pode fazer discursos muito bons, mas por alguma razão ele teve que aumentar as coisas. E eu estava lá também. Mas não me considero um socorrista, mas eu estava lá. O problema é que ele usa duas construções com a palavra mais. Portanto, uma construção com mais é projetada se você quiser contradizer o que acabou de ser dito. Eu estava lá também, mas não me considero um socorrista. Funciona. Para aí. Funciona. Porque ele está dizendo que eu compartilho alguma coisa que você passou, mas não no mesmo grau, porque você fez alguma coisa mais do que eu. Tá bom, funciona. Para. Mas ele não faz isso. Ele acaba contradizendo essa mensagem, dizendo, mas eu estava lá. Mas eu estava lá. Nós temos aquilo, eu não estou me considerando um socorrista. O que é poderoso. Infelizmente, ele quase apaga isso por causa do mas eu estava lá. Por causa do fato de que ele continua repetindo. Eu passei muito tempo lá com vocês. Mas eu estava lá, eu passei muito tempo lá com vocês. Apesar dos pedidos da mídia por provas, Donald Trump ainda não apresentou provas de que compareceu ao Marco Zero com os socorristas. Número 1. Temos o Trump se contorcendo, porque ele não tem confiança no que está dizendo, então isso transparece pelos ombros. E, ao mesmo tempo, observe seu primeiro dedo apontar o púlpito com força quando fizer sua afirmação. Portanto, fica branco na primeira articulação, enquanto ele se agarra ao púlpito. E vemos essa expressão de medo. É esse alongamento na boca horizontal. Podemos ter certeza de que ele está se sentindo estressado, ansioso, talvez com medo nesse ponto. Talvez por ter feito uma alegação falsa. Uma pessoa que duvidou que Trump estivesse pronto para a presidência foi John Bolton. Faremos um trabalho fantástico e agradeço sua presença. Obrigado, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Bolton, que havia trabalhado para Ronald Reagan e George W. Bush, superou suas preocupações e foi nomeado Conselheiro de Segurança Nacional em 2018. Senti que, depois de quase 15 meses na presidência, que o peso do cargo, a gravidade das responsabilidades teriam afetado ele como afetaram todos os outros presidentes, certamente no século passado. Mas descobri que isso não era verdade, que ele não foi afetado pela presidência, que ele não havia como algo maior do que ele mesmo. Ele achava que a presidência tinha a ver com Donald Trump, e essa é a explicação básica para quase toda a sua conduta. Não se tratava de liderar os Estados Unidos, mas de ser Donald Trump no maior palco que pudesse encontrar. Acho que isso mostra que, bem no fundo do Trump, não há nada lá. Finalmente, após apenas 15 meses, John Bolton se demitiu. Entreguei minha carta de demissão para minha secretária. Quando cheguei em casa, pedi a ela que entregasse a carta no salão oval, o que ela fez. E cerca de 45 minutos depois, Trump tuitou que eu havia sido demitido. Quando repórteres e outras pessoas me perguntam sobre isso e dizem que o presidente disse que ele o demitiu e você diz que renunciou, como você aborda isso? E eu dizia, eu aposto minha credibilidade contra a do Donald Trump em qualquer situação. Não acho que o Trump minta deliberadamente. Não acho que ele possa ver a diferença entre a verdade e a mentira. A ideia dele do que é verdadeiro e do que é realidade é tão distorcida, eu acho, que a primeira pessoa que ele engana, geralmente, é ele mesmo. Acusações de distorções, mentiras e agora a incrível pergunta. Esta é a verdadeira Melania Trump? Sempre que ela sorri, é um evento tão raro que leva à especulação de que existem Melanias falsas, que ela usa um dublê de corpo. Obrigado, pessoal. A teoria da falsa Melania começou na internet em 2017. Viralizou e agora é discutida abertamente em programas de notícias de TV nacionais. Donald Trump tentou silenciar os rumores, tuitando que a falsa Melania foi criada pela fake news,
fazendo Photoshop de uma imagem falsa. Cada vez que ouço a falsa Melania, começo a rir. O meu sangue ferve e eu digo, você tá de brincadeira? Sinceramente, conhecer Melania é saber que ela nunca permitiria que outra pessoa fizesse o seu papel. Nunca. E se não o fizesse bem o suficiente? Não existe uma Melania falsa. O fato de especularem sobre Melanias falsas diz algo sobre a presidência Trump, porque nunca antes houve esse tipo de especulação sobre uma primeira-dama. E eu acho que isso mostra como Trump é visto por muitas pessoas. O que é verdade é que o falso dominou a entrevista coletiva mais extraordinária já realizada na Casa Branca, depois que Donald Trump afirmou que os imigrantes estavam invadindo os Estados Unidos. Sua campanha tinha um anúncio mostrando migrantes escalando paredes e assim por diante. Não é verdade. Mas eles não vão fazer isso. Eles não eram atores. Eles não eram atores. Não é verdade. Vocês acham que eram atores? Eles não eram atores. Eles não vieram de Hollywood. Estas eram pessoas. Isto foi real. Sabe, aconteceu há alguns dias. Eles estão a centenas de quilômetros de distância, porém... Eles estão a centenas de quilômetros de distância. Eu acho que você isso não é uma invasão. Me deixar dirigir o país. Você dirige a CNN. E se você fizesse isso bem... Deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Senhor presidente, se eu puder fazer mais uma pergunta. Próximo... O senhor está preocupado... Já chega. Senhor presidente... Já chega. Chega. Agora chega. As outras pessoas, me desculpe, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho uma outra pergunta. Se eu puder perguntar, por favor, na investigação russa, o senhor está preocupado de que talvez o senhor tenha que... Eu não estou preocupado com nada na investigação russa, porque isso é uma farsa. Já chega... O senhor presidente está preocupado com as acusações surgindo nesta investigação? Senhor presidente... Eu vou dizer uma coisa, a CNN devia ter vergonha de ter você trabalhando para eles. Você é uma pessoa grossa e terrível. Não devia trabalhar para a CNN. Vai em frente. Peter, pode falar. Em defesa do Jim, eu viajei com ele e observei. Ele é um repórter diligente. Pra ser honesto, eu também não sou um grande fã. Eu entendo. Então, deixe-me fazer uma pergunta, se eu puder. O senhor disse repetidamente... Você não é o melhor. Senhor presidente, a questão aqui não é ser o melhor. Repetidamente... Tá bom, senta aí, por favor. Quando você relata fake news, quando você relata fake news, o que a CNN faz muito, você é o inimigo do povo. Vai em frente. Senhor presidente... Às vezes, a agressão destrutiva é típica de alguém em uma posição de CEO ou de liderança. E é uma característica do que chamamos de tríade sombria. E a tríade é uma mistura de narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Já chega, já chega. Senhor presidente... Tem que ser assertivo para impulsionar um grande negócio. Líderes um contra o outro, senhor. O que é? Tá tentando ser que nem ele? O que ele tem é uma personalidade extrema. E traços de personalidade sombrios são extremamente comuns em executivos de alto nível. E não são vistos como um transtorno mental, longe disso. Se você é o presidente de um país, precisa ser agressivo às vezes quando é atacado. E vemos isso muito no Trump. Você é uma pessoa grossa e muito terrível. E eu testemunhei quase metade desses indicadores. Mas as melhores mentes para os negócios, eu acho que também as melhores mentes para a política, têm traços manipuladores, psicopatas, narcisistas, moderados, todos misturados com características mais agradáveis, como compaixão e humildade. Ele tem os traços do lado sombrio de sobra. Mas será que não há nada que possa ser mais gentil e equilibre isso? Teremos uma vacina segura e eficaz e vamos derrotar o vírus da China. Você vê como estamos indo bem em relação a outros países de outras partes do mundo. Mas a fake news não gosta de dizer isso. Não gosta de dizer isso. Quando Donald Trump acusou a mídia de mentir sobre a pandemia de Covid-19, para muitos foi o ponto de virada da campanha presidencial. A resposta americana não estava de acordo com os padrões americanos. Era incoerente. Acho que em grande parte por causa do Donald Trump. As preocupações aumentaram quando o presidente pareceu entusiasmado com o tratamento do vírus com desinfetante. Muito obrigado. Ele falou diretamente com a doutora Deborah Birx, a coordenadora de resposta ao coronavírus da Casa Branca.
ele começa a se lembrar de uma conversa que deve ter tido com Deborah Burks, imediatamente antes dele entrar no palco. Certo, então eu vejo que o desinfetante destrói ele em 1 minuto. 1 minuto. Ah, minha nossa. Recebemos uma combinação de reações da doutora Burks. A primeira é um desligamento do Trump. Então, o contato visual para o chão. Vemos os manipuladores nos dedos dela. Então, se olharmos para as mãos dela, enquanto Trump está falando, ela está manipulando, provavelmente para se consolar. E as pernas se juntam em sua reação ao medo e ansiedade do que está sendo discutido agora, de como isso é ridículo. Quando estamos ansiosos, há uma tensão corporal que frequentemente sentimos em nossas pernas, porque a reação natural do medo é escapar de uma ameaça de dano. Se ela sentir que isso é perigoso para a sua reputação, este terreno é perigoso, e ela está com medo, então toda a energia vai para as pernas para prepará-la para correr. E essa tensão, se você não pode correr, se manifesta em um aperto. Então ela está dissipando a energia do fluxo sanguíneo que vai para os grandes músculos das pernas, que são usados para correr, em um aperto. E a imprensa percebeu isso também, porque você ouvia o barulho das câmeras ao fundo. Certo, então eu vejo que o desinfetante destrói ele em 1 minuto. 1 minuto. Se ela pudesse escapar e correr para fora desta sala, tenho certeza que ela fugiria. E tem algum jeito de fazermos alguma coisa assim? Por injeção ou quase uma limpeza? Porque você vê que... Agora, isso é particularmente problemático. O interessante é que ele continua a mostrar que está inseguro porque o volume de sua voz cai. Como você pode ver, atinge os pulmões e faz um grande número E ele de... está sugerindo que pode ser uma boa ideia que verifiquem se devem examinar a ingestão de desinfetante. A pobre coitada tem que ficar sentada. Ninguém desejaria uma pandemia para alguém, mas realmente isso expõe a falta de habilidade de liderança do Donald Trump e o quanto ele está despreparado para o papel que desempenha. Tudo aqui está ótimo, não há nada a dizer. Ei, a propósito, eu peguei! Você sabe, eu tô aqui. E agora dizem que eu estou imune. Então, ele passa meses dizendo, não, isso não é grande coisa. É quase como se reconhecesse que esse vírus é uma fraqueza e ele não quer mostrar essa fraqueza. E, no entanto, ele está quase que numa competição acirrada com o vírus. Quem vai piscar primeiro? Bom, eu acho que não vai ser o vírus. Novembro de 2020. Donald Trump está perdendo as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Boa tarde de uma Washington muito ensolarada, onde nos últimos minutos Joe Biden conquistou votos suficientes para ser declarado o próximo presidente dos Estados Unidos. É hora de colocar de lado a retórica dura, baixar a temperatura, nos ver novamente, ouvir um ao outro. E para nós progredirmos, temos que parar de tratar nossos oponentes como inimigos. Não são nossos inimigos, são americanos. A mensagem de Trump foi desafiadora. Mas o que sua linguagem corporal estava dizendo? Muito obrigado. Para proteger a integridade de nossa importante eleição de 2020, se você contar os votos legais, eu ganho fácil. Logo no início, vemos o Trump se contorcer enquanto seus ombros se movem. O ombro se contorce. Portanto, é um efeito secundário do gesto, o que significa que não tenho confiança no que estou dizendo para você agora. Como todos viram, vencemos por números históricos. Obviamente, há uma enunciação diferente neste caso. Trump é alguém que gosta de se comunicar e usa a voz dele de maneiras muito interessantes. Aqui é monótona. E é monótona na maior parte de sua interação. Eu nunca vi tanto amor, carinho
e ânimo, como eu vi. É muito fácil perder essa genuína expressão de tristeza. O melhor que obtemos do Trump, em termos de expressão de tristeza, é um achatamento das sobrancelhas. E vemos isso aqui. Isso é o que ele normalmente parece para a imagem que temos à direita aqui, que é uma sobrancelha levantada que está achatada. Você pode ver um relaxamento das pálpebras, que é característica da tristeza. E também um leve, muito leve, alguns milímetros, virar para baixo dos cantos externos da boca. Na Filadélfia, os observadores foram mantidos afastados. Se você separar a mensagem, digitá-la e lê-la, você vai ouvir as palavras de alguém que sente que ganhou a eleição. Porém, se você desligar o som e tirar as palavras, aqui está um homem que perdeu. E então nossos números começaram a diminuir milagrosamente. As estações de TV e as redes sociais começaram a abandonar o Trump. O Twitter começou a adicionar aos tweets de Donald Trump que suas afirmações são contestadas. E até a Fox News começou a dizer: isso não é realmente a verdade. E eu acho que isso só fez aumentar a sensação de: olha, eu sou a vítima. Ele está em um lugar muito sombrio. Esta é a primeira vez em sua vida que Donald está em uma situação cujo desfecho ele não pode mudar. Ninguém tem uma saída para ele. Ninguém pode usar sua influência para mudar os resultados. Você só tem que dar crédito a ele por ser um artista, um mágico. Um dos melhores artistas que eu acho que já vimos na política moderna, em qualquer lugar do mundo, em 50 anos. Estávamos nos preparando para vencer essa eleição. Francamente, vencemos essa eleição. Vencemos essa eleição. A definição de mentira é uma tentativa deliberada de enganar os outros, sem notificação prévia. Se você está tirando estatísticas seletivamente para criar uma boa impressão sobre você e seu partido, e está tentando influenciar as pessoas a pensarem positivamente sobre você, não se trata de um argumento equilibrado, e isso é um engano. É uma tentativa deliberada de induzir ao erro que sua história, sua opinião, é a correta. É muito difícil chegar e dizer, sabe de uma coisa? Ok, é um sistema justo. Afinal, eu deveria ter colocado a minha calça de menino grande, deveria dizer, sim, você ganhou muito bem, Joe. E nenhum dos discursos que vi sugere que ele está em condições de fazer isso. E vamos ganhar isso. E no que me diz respeito, já ganhamos. Claro que ele mente implacável e constantemente. Mas vai muito além disso, porque o que acontece com Donald é que quanto mais ele conta mentira, mais ele se convence de que é verdade. O Trump levou essa mentalidade ao extremo, porque ele tem que ser um vencedor. Aos olhos do pai dele, se você não era um vencedor, era um perdedor por definição, e isso é humilhante. Donald Trump não suporta isso porque, ainda, no fim das contas, eu acredito que ele seja aquele garotinho assustado buscando a aprovação do pai.